Agora você está ao vivo. Hoje eu vou bater um papo com o Luiz Thunderbird. Que demais que o Thunder topou bater esse papo aqui. Então eu vou esperar o pessoal entrar. Daqui a pouco o Thunder também está entrando. Eu vou até já mandar o convite para ele. E se você não conhece o Thunderbird, eu acho que não tem quem não conhece o Thunderbird. Muito feliz de bater um papo com o Thunder. Sou muito fã dele. E... Hey, Aileen! Aileen Crum apareceu aqui. Vou bater um papo com Thunderbird. O Thunder é o ex-VJ da MTV. O Thunder é essa figura incrível aí que eu gosto bastante. E logo ele tá chegando aí pra gente bater um papo. Faz tempo que eu não apareço aqui, faz acho que uma semana na verdade. Semana passada não teve. O último falando com o Solano foi com a queridíssima Adriana Mello. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, façam um joinha se estiverem me ouvindo bem. Se o áudio tá bom, se o topete tá bom, se tá tudo bom. Vai ser muito legal bater um papão com o Thunder hoje. Obrigado, Anália. Dizer que o áudio está bom. Valeu, gente. Valeu. E vocês estão bem? Enquanto o Thunder não entra aí, vocês estão ok? É isso aí, Oriente M. Tô feliz, hoje eu tô animado, apesar do frio aí, apesar de tudo, vai ser massa. E aí, gente, vamos trocando uma ideia enquanto o Thunder não aparece. E o que mais? Vou falar algumas coisas aí, tem muita coisa para perguntar para ele. E se você tiver alguma pergunta para Thunderbird, também escreve aí que se der a gente lê, troca uma ideia. Vai ser massa. Ok. Vamos ver. Daqui a pouco o Thunder está chegando aí, mas enquanto isso vamos trocando uma ideia. Como é que vocês estão? Quem tá com frio aí? Não é coriza de Covid não, Gui Luiz Fonseca, seu babaca. Tô com saudade, cara. Eu tô com alergia, cara. Alergia de poeira. Seu lindo, me passa o segredo da fonte da juventude. Que isso, cara? Tá com frio, Lucinha? Também estou. Obrigado aí pela fonte da juventude, cara. Eu sou conservado, né? Aquela coisa conservada, né? Menino de interior, conservado. Alergia a interior. Tô com muita saudade de São Paulo mesmo, viu? Realmente. E cadê o Thunder? Será que eu mando uma mensagem pra ele? Luiz Thunderbird entrou. Já vou chamar o Thunder aqui então. Que prazer, Thunder. Falando com Solano com Thunderbird. Olá! E aí, Olá! Thunder? Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem, cara. Eu tava numa loucura aqui, porque o Rickenbacker, você sabe, né? É um cachorro muito Sim. levado. Sim. E assim, eu programei fazer uma visita ao supermercado, deixei ele aqui sozinho. Quando eu voltei, Desastre. nossa, ele aprontou muito, cara. Ele teve muito mal esses dias, né? Não sei se você soube. Eu vi Ele, umas pa- fotos aí de é, você pegando ele de volta e tal. O que ele que rolou, passou cara? mal, ele comeu uma quantidade exorbitante de chocolate. Chocolate é muito, Putz. muito tóxico para cachorro. Sim. Daí ficou mal, foi para o hospital, ficou internado, teve pancreatite e tal. E eu estava muito nervoso com isso. Mas agora ele estava bem. Daí assim, agora eu fui no supermercado. Quando eu voltei, velho, foi um desastre, mano. Agora ele tá com carinha de culpado aqui, ó. Quer ver, ó? Cara, eu Olha conheço lá, bem. olha Olha lá. lá. Aí. Tá com carinha de que assim, ó, aprontei, desculpa aí. Foi mal, cara.
Que demais, cara. O que eu posso fazer? Pô, já faz um tempo que você tem ele ainda não ficou comportadinho, cara? Não, ele tem fases, né? Que nem eu. Uhum. Eu tenho fases. Entendi. Você acha que ele tá acompanhando a tua onda? Não, às vezes ele entra numas, assim, vou perguntar um pouco, tá muito chata a vida. Sim. Exatamente igual o Luiz Thunderbird. Então Exatamente. mesmo, cara. Isso, exato. Como é que estão as Thunder, coisas? Tudo bem? tudo certo, cara. Que massa estar conversando com você. Mais uma vez, muito obrigado por topar bater o papo aqui. Num friozão que tá hoje, né, cara? Que virada que deu Tá hoje, né, mesmo. cara? Impressionante. Na verdade, eu acho que assim, os últimos dias estão aqueles invernos que eu lembro muito de um livro especial do George Maltner. Chama-se Vigarista Jorge. Eu acho que é de 1964. Eu não tenho certeza. E nesse livro do George Maltner são crônicas que ele conta quando ele está no Guarujá no inverno e só chovia. E ele falava assim, e eu saindo na rua e chove. E eu lembro de Maísa cantando e chove. E, assim, é sensacional. Eu adoro o Maltner. Maltner eu acho um dos Porra. grandes geniais assim, da música brasileira. Mas não é só música, né? Ele tem muita literatura. Né? Eu li, sei lá, uns 4 livros do Maltner maravilhosos. Poxa, eu não conheço a obra de literatura do Ou Maltner, procure cara. saber, ó, Preciso atrás. Partido do Caos, um K. Daí tem Panfletos da Nova Era, tem Fragmentos de Sabonete, Vigarista Jorge, Caos, Narciso em Tarde de Cinza. São livros maravilhosos do Maltner. Pô, que demais, cara. Você É, já fez um programa sobre ele no Music já, Unleashed? Ah, já, é? Já. sim. O Maltner, eu cito o Maltner o tempo todo. Quando eu faço as minhas lives, por exemplo, as lives de domingo, eu toco umas músicas no violão. Sim. E eu sempre toco músicas do Maltner porque eu acho ele um cara genial. Assim. Ele Aqui é na genial biografia, por exemplo, eu cito quando eu conheci o George Maltner em 1980. Um amigo me apresentou ao Maltner e eu passei em todos os shows do Maltner. E eu faço alguns relatos aqui. De quando Pô, que o Maltner, demais. Maltner me apresentou o Roberto Piva, o poeta Roberto Piva, né? Assim, daí pra frente assim, eu ia em todos os shows do Maltner, eu virei um stalker do Maltner. Pô, que incrível, cara. É demais, bom demais. Ó, já que você mostrou este livro aí, vamos falar dele. Vamos começar falando dele, então. Tem um monte de coisa Então, pra falar, mas... isso aqui é a biografia, né? Contos de Thunder, foi lançada Então, cara... pela Globo Livros em maio. Acho que foi assim, a gente ficou muito na dúvida se a gente lançava o livro durante a pandemia. E daí foi a melhor coisa que a gente fez, na verdade, porque as pessoas estavam muito carentes de algumas coisas, livros, por exemplo. E como tinha a versão livro e a versão para e-book, então assim, a gente acertou. E o livro está em primeiro lugar. Opa! O livro está em primeiro lugar desde que foi lançado. Na categoria televisão e música. Nossa, que demais, hein, Tanner? Pô, demais, que foda, né? Cara. Demais. Legal demais. Dinheiro que é bom nada, né? 8%, mas vai demorar, sabe como é que é, né? É teu primeiro livro, Thunder? Meu primeiro livro. Cara, uma entrevista sua no Provocações do saudoso Abu Janra, cara. 2013, genial. 2013, se eu não me engano. 2014. 2014. 13. Você estava falando, você disse nessa entrevista que ia sair um livro das suas memórias, em 2014. E aí, 6 anos, cara, de delay, o que aconteceu, cara? Várias coisas aconteceram no caminho. Nessa época eu já estava fazendo as entrevistas com o Mauro Betting. O Mauro Betting, ele participa desse livro. O Leandro Yamin também. Sim, o Leandro Yamin fez as entrevistas com os citados. O Mauro Betting, a princípio, ele ia escrever o texto. Então ele começou a fazer todas as entrevistas gravadas em áudio. A gente fez uma série de entrevistas. A gente estava chegando quase ao fim da história quando ele perdeu todos os áudios. Quando ele perdeu esses áudios, eu falei, não, agora eu vou escrever esse livro. Daí eu comecei a escrever esse livro. E dá muito trabalho, porque assim, eu vim desde a minha infância aqui, das minhas lembranças, né? Então, assim, você vai no capítulo 1, eu tinha 6 anos de idade, 5 anos de idade, as primeiras lembranças. Oh, que demais. E daí, quando eu estava terminando de escrever, eu perdi todos os meus arquivos no meu computador. E daí eu tive que escrever tudo de novo. Então, assim, demorou um pouco. E assim, não é só isso, né? Os entrevistados, o Leandro teve algum trabalho para
localizar algumas pessoas, é difícil, né? Algumas pessoas são muito Sim. ocupadas. É. Então, assim, depois que juntou tudo, eu terminei o livro em agosto do ano passado. E daí eu entreguei para revisão, e daí vai revisão, daí volta para mim, daí eu tenho que conferir tudo de novo, daí, mesmo assim, escapa uma coisinha, um S a mais, um S a menos, isso me irrita de uma forma que você imagina. Mas o fato é que, assim, opa! Opa. É. Enfim, É. quando eles me devolveram, eu falei, bom, agora está pronto, isso já era Ah. tipo começo de fevereiro. Eu falei, não, peraí, de agosto para cá aconteceu muita coisa. Então aí eu falei assim, não, vou ter que reescrever o último capítulo. E foi o que eu Caraca, fiz. Thunder. Eu reescrevi o último capítulo, onde eu menciono, por exemplo, que eu dirigi o documentário sobre a Lúcia Turnbull. Eu dirigi esse documentário junto com o Zé Mazei. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Agora foi. Tá de boa, tá de boa. Sim. Eu dirigi esse documentário, eu acho que era uma coisa importante, que eu devia falar sobre isso, porque daí eu me tornei muito amigo da Lucinha, a gente começou a fazer som juntos e tal, fez alguns shows juntos. E coloquei algumas novidades que aconteceram durante a virada, né? Sim, Tudo sim. antes da pandemia, logicamente, Tudo... né? Então, assim, o próximo, esse é o volume 1, né? Ah, é? É o volume 1. O volume 2 já comecei a escrever, que é a partir da pandemia, né? Ah, olha só, Deus do Thunder. céu. Oh, tranquilo, cara. Quantas páginas tem esse Foda, livro? hein? Quase 400, exatamente. Rapaz. Quer ver? Ó, nós temos aqui 389, 390, 391, 392 páginas, é isso. Caramba, Thunder. Um bitelão mesmo, cara. Um livraço. Mas assim, o que eu percebo é que as pessoas falam assim, pô, meu, hoje eu recebi uma mensagem no Twitter de uma pessoa que leu o livro me agradecendo, porque adorou o livro, e que ela leu em 2 dias. Mas aí são pessoas que são muito compulsivas, né? Eu não consigo ler um livro em 2 dias, nem fudendo, assim. Não. Eu estou lendo a biografia do Roberto Carlos, em detalhes, do Paulo Sérgio de Araújo, e estou lendo também Verdades Tropicais do Caetano Veloso. Eu estou lendo os dois ao mesmo tempo. Eu acho que tem a ver esses 2 livros ao mesmo tempo. Mas eu do Roberto eu estou lendo há, sei lá, 2 meses já. Eu não consigo ler assim, mais de um capítulo por dia. Eu acho Mas que esse não do faz Roberto sentido não é para aquele, mim. não é aquele É o proibido, não, né? proibido, é o proibido. Ah, o proibido? Você tem? É o Honra, que louco, cara. proibidão. Cara, eu lembro que eu fui numa livraria com meu pai, ele pegou na mão esse livro e não comprou, cara. Que Não arrependimento de não ter comprou. comprado na época, cara. Porque agora é impossível de achar esse livro, né, cara? É um belo livro, é muito bonito, especialmente a primeira parte, quando ele descreve o começo da história do Roberto. É muito bacana, assim, é muito legal. Pô, Você que louco, entende uma cara. série de situações. Sim, sim. Cara, eu tava. Hoje eu fiz um vídeo. Tô fazendo uns vídeos também no meu canal, né? Falando meio fora aqui. E é um vídeo que eu tô meio assim, meio puto com o Roberto. Cara, porque ele fez. Ele. Não sei se você sabe dessa história, ele pediu uma música pro Gilberto Gil. Sei. E o Gil fez a música pra ele. Só que ele não gravou, cara. Eu fiquei muito puto dele não ter gravado, Paulo. Eu falei, nossa, por que não gravou? E a música, cara, Por que ele não gravou? se eu quiser falar com Deus, cara, daí não sei por que, sabe? Ele tem uma encanação com esses temas. Pois Ele é, tem cara. muita encanação com esses temas. O Roberto Carlos é uma das pessoas mais... ele é supersticioso. Supersticioso, ao né? extremo, assim, ao extremo mesmo. Assim, ele tem umas coisas que, por exemplo, ele não consegue lidar com a cor marrom, por exemplo. Assim, inclusive tem um relato nesse livro aqui que eu falo sobre o acústico do Roberto Carlos, que eu que apresentei. Foi uma coisa muito louca, assim, porque a MTV preparou o acústico, foi gravado lá no Rio de Janeiro, e daí ele pediu um cenário azul, e no dia estava todo o cenário pronto, daí o Roberto foi lá e falou assim, não, mas esse tom de azul não. Mentira! É sério, daí tiveram que trocar todo o cenário com um tom de azul que agradasse o Roberto, isso no dia da gravação. Caraca, então, assim, cara, é uma imagina coisa bem louco. É bem louco. Valtinho. Depois da gravação do acústico, eu estava ao lado do Erasmo Carlos, e daí eu fui dar um abraço no Roberto. Abracei o Roberto. Agradeci por ele ter me convidado para apresentar o espetáculo. Foi uma honra muito grande, porque eu adoro o Roberto. Depois veio o Erasmo dar um abraço nele. E daí se abraçaram. E o Roberto começou a chorar, e o Erasmo também. Eu olhando aquilo, assim, eles aqui do meu lado, assim, eu falei, nossa, que bonito isso, né? Porra, demais. E o Roberto mandou assim, é a primeira vez que eu choro em cima de alguma coisa marrom. Porque o Erasmo estava com colete marrom. Você fala, velho...
Que resposta depois de um Que abraço, né, louco, cara? né, cara? Que coisa louca, né, cara? O Roberto tem umas loucurinhas, assim. Ele não Uhum. canta Quero que vá tudo pro inferno, por exemplo. Não, mas porque ele Sim, não sim, canta. sim. Pode Mas crer. ele tem esse lance da religiosidade muito forte, né? Quando ele fez Quero que vá tudo pro inferno, que foi o maior Hum, sucesso, a música com o maior sucesso dos anos 60, hum. a igreja ficou brava com ele. E ele Ah, falou é? assim, não, calma, eu vou resolver isso. Daí ele gravou Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor Ah, também. olha só. Eu achava que ele era mais supersticioso de um tempo, sei lá, da década de 90 pra frente, sabe? Eu não sabia Não, porque. acho que ele sempre foi. Porque essa música é antiga, né? Elis Regina gravou, e ainda bem até que o Roberto não gravou, porque a versão da Elis eu acho que fechou, sabe? Não tem nem o que falar, né? Do Se Eu Tchau. Quiser Falar com Deus. Mas, Tander, eu fico pensando, cara, todo vídeo que eu vejo seu, tudo que eu vejo seu sempre, que quando você está conversando com alguém, a pessoa fala de um lugar, de uma ocasião, de um evento, esse mesmo que você acabou de falar. Uhum. Eu tenho a impressão que você estava em tudo, cara, relacionado à música. É que eu sou o Forrest Gump, entendeu? Então não cabe em 400 páginas, é isso que eu estava imaginando. Então você já está bem consciente que vai ter um volume 2 mesmo. Ah, Porque... vai ter. É, São né? outras histórias, outros contos de Thunder eu vou fazer. Sim, sim, E sim. tem muita Massa. história para contar. Eu não podia contar tudo de uma vez, não dava, não caberia no Não livro. Ia tem, né, ficar um livro cara? muito grande, daí eu não, acho que não é tão legal. Agora o enfoque vai ser mais a história do rock, como eu conheci o rock, como é que o rock se desenvolveu no Brasil. É um E a livro que já parte está já tá sendo organizado. da MTV no seu livro, nesse primeiro livro, tem o quantos por cento de MTV, Thunder? Ah, tem bastante, né? Porque eu estive É, lá desde o começo até o final. E passei sim. por lá por 4 fases diferentes da MTV. Então eu vi a MTV nascendo, ah, na adolescência, depois na juventude e depois quando ela já estava terminal. Sim. Eu gostava que assim, os últimos anos de MTV foram muito legais. Foram Aham. deliciosos. Eu curti muito. Foi aquela Tanto quanto no retomada, né? começo. O começo da MTV foi tão legal para mim quanto o final da MTV. Os 3 últimos anos de MTV foram deliciosos para mim. Eu curti cada momento ali. Eu fiz programas que eu adorava fazer. Então, assim, teve esse lance louco, assim, de... O Contos de Thunder mesmo, mas que coisa! É o Rickenbacker, tá, pessoal? É ele que tá fazendo isso. Tá? Vamos. Agora a culpa é sempre dele. É. O programa que eu fiz chama Contos de Thunder, que foi em 96, foi uma fase muito louca da MTV, assim, porque a MTV ainda estava se firmando e tal, e assim, foi o programa que a gente mais arriscou da história da emissora, foi Contos de Thunder, um programa muito, muito, muito louco, muito louco. Uhum. Então, assim, eu passei por várias fases ali, foi muito louco isso. Mas eu quero falar mais de música mesmo, entendeu? Então, assim, Uhum. eu falei muito de televisão nesse livro. Sei, sei. Porque eu não parei, né? Eu fui pra Globo, fui pra Manchete, fui pra TV Cultura. Sim. Acho que esse próximo livro vai ser mais em cima da música mesmo, o rock and roll e todas as suas ligações com outros estilos. Por que o rock and roll demorou a chegar no Brasil? Porque havia toda uma contaminação com a música latino-americana, que era muito forte, os boleros e tal. Daí o rock chega, daí o rock é brega, o rock não é bem aceito. Daí, assim, demora um tempo, daí vem a bossa nova, que é exatamente o oposto, daí vem a Jovem Guarda, daí vem a Tropicália e tudo. É uma história muito linda, a história do Muito, rock no cara. Brasil. Sim, sim. E, pô, tô ansioso. Eu tô muito ansioso por esse primeiro livro, já tô ansioso pelo segundo. Vamos ver como é que vai ser, né? Sim. Ô, Thunder, do Music Thunder Vision, cara, deixa eu te falar um pouco como é que foi o lance. Acho que em Sim. 2014, mais ou menos, 2013, 2014, eu tava mudando pra São Paulo, né? E tava precisando do emprego, né? Você morava onde? Eu moro em São Manuel, no interior de São Paulo. Eu moro São Manuel? São Manuel? Conhece São Manuel? Não tem, não tem uma empresa de transportes de ônibus São Manuel? Tem. Claro! Eu ia para Frutal, tá aqui no livro. Eu ia para Frutal mesmo, nas minhas férias, pela São Manuel. Olha só que demais, cara. São Manuel, exatamente. Os ônibus da Scania Vabs maravilhosos. Exatamente, cara. São Manuel, cara. Aqui. Olha só que massa. É. E daí eu tava nessa mudança de São Paulo, indo de ônibus com o ônibus São Manuel para São Paulo, inclusive, né? E na época eu tava precisando de trampo, né, cara? E muito desesperado. E quem estudou aqui em São Manuel com os meus pais, na mesma época da adolescência, foi o Valtinho. Nossa, sério? Pois é, meu pai é muito amigo do Valtinho, minha mãe e tal. Que legal. Pedi ajuda pro Valtinho, né? Valtinho, tô indo pra São Paulo, tem uma força e tal.
ele me passou o contato do Patá. E daí a coisa Claro, foi, e fui Fernando, trabalhar. Foi meu trabalho foi na Latitude, cara. Eu que fazia de tudo lá legal. de ilustração e tal. E, cara, foi um momento muito incrível para mim. Meu primeiro emprego em São Paulo com o Patá, que virou meu pai, tá? Até falava que era o paizão lá de São Paulo, assim. E, cara, só É. que eu morava longe, né, para chegar lá na Ah, é? Latitude, né? Onde Então você morava? eu morava na Saúde, né? Ah, E era no sei. Itaim Bibi na época, né? É isso. Não lembro o nome da rua, a Bandeira Paulista. Mas você ia a E pé? não, eu ia de ônibus, Ah, pegava tá, dois tá. ônibus e metrô, Sim, né? Só tô sim, querendo falar tudo isso para falar que eu precisava de uma distração, porque o tempo era muito longo, sabe, cara? E daí sei. eu vi uma entrevista tua, cara, num canal, não lembro onde que era, você num carro. Ah, eu E sei qual que é, eu acho. e daí eu lembro que nessa entrevista você falou assim, cara, eu tô aqui nessa vida pra conhecer gente, sabe? E eu achei muito legal isso, assim. Falei, porra, que Hum, foda, que jeito interessante de ver as coisas, assim, sabe? hum. E desde então, cara, hoje que eu lembrei isso, eu não lembrava disso, hoje que eu lembrei que essa frase sua ficou muito marcada em mim, que daí eu fui procurar, eu falei, pô, o que o Thunder anda fazendo? E descobri o podcast. Ah, E fiquei maluco no teu podcast, né? Pô, o muito Thunder bom. Radio Show. Thunder Radio Show, cara, era muito Só. massa. Ainda rola, né? Ainda tá rolando até hoje, Na né? verdade, o que aconteceu é que desde 2014, a gente está fazendo, desde janeiro de 2014, eu acho, a gente faz esse podcast, 7 anos já. Não, agora, durante a pandemia, a produtora onde eu fazia o podcast parou, né? Ah, Então, mas eu não quis parar com o podcast. Eles podem parar. entendi. Eu não. Eu não posso parar. Se eu paro, eu como. Se eu como, eu bebo. Se eu bebo, eu faço xixi na cama. Então, o que eu fiz? Eu É. mantive o programa no ar. Às terças-feiras, às 21 horas, eu continuo fazendo o Thunder Radio Show nas lives no Instagram. Já estamos na Ah, edição 305 do porra, que podcast. demais, cara. Olha É, que foda, que semana que foda. vem é o Benegão que vai estar comigo. Ah, que demais, cara. É, Pô, demais. demais. Demais Pode mesmo, crer. pô. Isso. E daí nessa época, inclusive, eu falava pro Patá, né? O Patá tava começando, eles estavam começando a fazer canal de YouTube, investir nessas Aham. paradas, e Sim. tava com o canal dos caras de futebol lá e tal. Eu falava, Patá, você tem que trazer o Ah, Thunder, cara. Você tem que trazer o Thunder. Então, só que daí eu saí da Latitude. Em 2015 eu saí da Latitude e ah, logo depois você foi, né? Acabou rolando essa parceria. Cara, eu é. me senti muito parte disso. Não sei se tive alguma coisa a ver, mas eu me senti muito parte porque você chegou aí no programa dos caras de futebol e eu acho que aí Só era começou o o namoro. Marcelo Duarte e o PVC, como Celso que chama? Zelt. Isso, e tinha Celso mais. Zelt. O Isso, é. PVC não estava quando eu fui, porque o TBC já tinha ido para o Rio de Janeiro. Ah, pode crer, pode Foi crer. primordial essa ida para lá, para eu poder conversar com o Patá e falar: Patá, eu quero voltar para a internet, quero fazer um programa de YouTube. Vamos conversar? Daí trocamos ideia com ele, com o Kiko, Sim. acertamos e começamos a fazer o programa. 2000 Pô, e... 15, 16, talvez? Talvez 16. A gente está indo para o 4 ano já. Que louco, Sim, né? que demais, né, cara? Louco. Esse recomeço aí, cara, foi meio foda, não foi? Eu imagino, porque assim, pô, 2015, cara, sei lá, é muito difícil começar um canal no YouTube depois de 2000 e, sei lá, depois de 2005 era muito difícil começar um canal, né, cara? Porque a galera parece que estabeleceu assim, né? Imagino que pra você tenha sido não difícil porque você já é essa figura e tal, mas como é que foi essa aventura de retomar? Então, na verdade, foi assim, foi ocupar espaços, né? Como eu já estava Sim, com o podcast, eu percebi que a internet é um instrumento interessantíssimo. O podcast é o Netflix do rádio, né? Então, assim, você total. assiste o programa a hora que você quiser. Eu percebi que era muito legal isso. E assim, eu tinha parado com a internet em 2011, quando eu fui para a MTV de volta. Sim. Era natural essa retomada com o programa no YouTube, entendeu? E eu sempre conversava com os amigos que tinham programas no YouTube, e eles falavam: você tem que ter um programa no YouTube, você tem que ter Marimun. Eles sempre falavam para mim: meu, Thunder, faz esse programa no YouTube, vai ser mal legal, você vai se divertir. E é o que acabou acontecendo mesmo. Eu posso falar sobre música do jeito que eu quiser, como eu Uhum. fazia no começo da MTV. Sim. O nome do programa Music Thunder Vision é uma referência, obviamente, à MTV. Né? Total. Sim. E eu continuo falando de música, da música que eu gosto, da música que eu Uhum. quero falar. Assim, Sim. é muito divertido. Então, assim, essa a semana passada a gente colocou no ar um programa sobre Charlie Brown Jr. Foi um sucesso impressionante, assim. Teve mais de 20 mil visualizações em uma semana. Essa semana, segunda-feira agora, eles terão um programa sobre Erasmo Carlos. Oh, que E assim, demais, cara. as pessoas parece que já conhecem o programa, então assim, às vezes eu peço uns depoimentos
e as pessoas fazem questão de dar esses depoimentos para entrar no programa. Então, Ah, que legal, no cara. programa 2 horas vai ter depoimento da Lucinha Tumble, do Marcos Preto, do Gabriel Sim. Tomás. Muito legal, assim. Eu estou me divertindo E, muito fazendo esse programa. não, com certeza. E esse lance que você falou de ocupar espaço, eu acho muito importante, Uhum. cara. Eu tava vendo um papo seu também esses dias, você falando numa rádio que você tava, esse livro, falando do livro, que é um combate ao conservadorismo, né? É, No livro, no caso musical, mas no fundo, na real, um combate ao conservadorismo de ideias, né, cara? Então é muito importante mesmo você estar lá, porque eu realmente vejo ali no teu canal e em tudo que você faz essa onda mais progressista mesmo e tal, né, cara? Porque a internet está infestada né, daquela coisa extrema, né? Que tá me cansando demais, assim, extrema à direita, você quer dizer? extrema direita, sim, Ah, sim, extrema tá. Uma direita. coisa Sim, sim. horrorosa, né? Não suporto, é É, insuportável. é Aliás, insuportável. insuportável é o nome do meu novo single. Eu estou lançando um disco, É. um disco que chama Pequena Minoria de Vândalos. Eu lancei o primeiro single, que chama A Obra. Tem videoclipe já, dirigido por mim e pelo André Curti, filho do Kiko. Ah, sim, sim. E daí a gente lançou o segundo single, faz o quê? Uns 15 dias. E também temos um videoclipe, que é dirigido por mim e pelo André Curti. E a música chama Insuportável, que é justamente falando dessa situação horrível pela qual a gente tem que passar. Todo dia a gente acorda e vê um cara idiota falando umas bobagens, umas cretinices, e uma boiada falando assim, amém, amém. Aí você fala, nossa, que coisa horrorosa, né? Coisa horrorosa, Coisa horrorosa. coisa horrorosa. A Bruna. A Bruna, essa múmia paralítica. Salve a Gino Ribeiro, adoro a Gino Ribeiro. Saudoso, inclusive, Saudoso, né, cara? saudoso. Tânia, tem muita coisa pra falar, cara. Eu vi esses dias também você falar que você esteve no Festival de Águas Claras, é isso mesmo? Você foi lá, Pô, eu cara? estive lá, cara, você acredita, velho? Pô, É aqui do muito lado, louco, cara. essa situação é muito louca, sabe por quê? É. Gostado de você falar nisso, cara, porque eu fui pra lá, eu fui no Festival da Chuva, né? Eu acho que foi em 83. Ah, você foi no da lama? Tinha muita lama. Fui eu, minha noiva, Inês, e meu amigo Tanaka, que estudava na Metodista também, ele fazia jornalismo lá, a Inês fazia prótese, e eu já era formado nessa época, mas eu não abandonei o campus. Depois que eu me formei, eu continuei indo no campus, montei o cineclube e tal, eu adorava. Eu já sabia que não ia ser dentista pro resto da vida. Mas daí, assim, vamos pro Festival de Águas Claras? Vamos. Daí o Tanaka, que era um japa, cinzento e tal. Pô, meu, quero ir com vocês. Eu falei, claro, cara, vamos lá, vamos lá. Entramos no meu carro, fomos para Bauru, passamos na casa do meu padrinho, o tio Gilberto, que nos recebeu lá, e fomos para o festival, cara. E foi uma aventura muito louca, porque puta, choveu pacas, daí assim, eu lembro que o Raul não conseguiu fazer o show. Eu lembro de um show do Moraes Moreira, impressionante. Moraes Moreira com violão. Moraes e violão. Foi esse o show. E foi impressionante, assim, uma coisa maluca, É, cara. maravilhosa, assim. Moraes, assim, com uma agilidade. Era incrível, né? Pô, que E demais, daí, cara. pô, cara, 2 dias atrás eu soube que Tanaka faleceu, cara. Olha Tanaka só, cara. morreu, mano. Eu fiquei tão chateado com isso. Puxa Meu vida, grande cara. amigo Tanaka, ele foi fotógrafo da Quatro Rodas durante muitos anos. Ah, eu Trabalhou vi na essa Quatro postagem Rodas. sua. Pode É, crer. é um Era o grande cara. figura. Mas assim, um cara que, pô, eu guardo ele com uma lembrança ótima do Tanaka, assim. Essa aventura No em Águas Águas Claras, Claras. ele estava junto, assim, então foi muito Foi, legal, assim, lembrar foi disso. esse que teve o João Gilberto, cara? Teve, Sabe? mas assim, eu É. não assisti o João Gilberto porque ele encerrou o festival e minha noiva surtou. Ah, Ela queria usar o banheiro. Eu falei assim, querida, é, vamos lá. Mas eu quero banheiro. Eu falei assim, mas querida, não existe. A gente vai ter que se virar com a mamãe Nossa, natureza. caraca. Ela queria um banheiro de qualquer jeito e assim, chegou Daí uma não hora que a rolou. gente falou assim, vamos embora, tudo bem, vamos embora. Daí a gente pegou o carro e ia embora. Então eu não vi o Entendi, João pode crer. Gilberto. A culpa é Ah, dela. pode crer. É real que, não sei se você pode confirmar isso, é real que o Raul Seixas chegou de helicóptero no palco, cara? Não, ele não chegou de helicóptero no carro, mas assim, a banda entrou para tocar e ficou tocando. Daí ele entrou, assim, depois de um tempão e caiu do palco. Coisas do Raul, né? Aliás, Exatamente.
É. Raul, né? Hoje é dia da aniversário de morte do Raul, é isso? Ah, não sei, cara. É É, mesmo, acho olha que só. é, cara. Eu Puxa acho que vida, é cara. 30 e, Oi- 30 e, 30 e poucos anos que ele morreu, eu acho. É, acho que é Puxa vida, isso. cara. É, Nossa, que grande Raul foda, não? Seixas. Grande Raul Seixas, Adoro o cara. Raul, adoro. Nesse livro que eu estou lendo, no Verdade Tropical, do Hum, Caetano, ele fala do Raul. Porque os baianos de Santo Amaro, lá da terra do Caetano, não gostavam do rock. Achavam que o rock era uma coisa de. Ah, era um pastiche, uma bobagem e tal. Ele só uhum, foi dar valor a isso quando ele descobriu que o Raul era de Salvador, um baiano, e que idolatrava o rock and roll e teve um outro primeiro contato com o rock and roll. O Raul teve um outro contato com o rock and roll, diferente hum, do Caetano. Por sim. isso explica essa veneração que o Raul tinha com Elvis e o rock and roll, né? Pô, Raul que era um cara louco, cara. fantástico, né? Sim, Raul era demais, uma cara. maravilha, né? Falando em outro cara fantástico, Thunder, que eu acho que você tem muita importância na história e na vida desse cara, é o Jupiter Apple, né, cara? O Jupiter Ah, o Maçã, cara. Júpiter, né, cara? Fantástico, né? O Meu Júpiter irmão era é um muito cara. fã e ele mandou te perguntar se você vai ser o cara que vai fazer o documentário do Júpiter Maçã, cara. Porque merece, né, cara? Existem vários documentários em andamento sobre o Júpiter Maçã. Ah, é? Olha só. Eu já Bom dei saber. entrevista para uns três. Ah, olha Eu não só, vou fazer cara. esse documentário, não, mas assim, Hum. aqui no livro, parece que estou vendendo livro, né? Mas eu estou mesmo. Aqui no livro tem várias passagens sobre o Júpiter, inclusive quando a gente ficou mais próximo, que a gente compôs uma música juntos, que é Modern Kid, e eu pude ser o produtor da faixa, arranjar a música e tal. Essa música, inclusive, vai estar no meu disco solo, só que numa versão acústica, como ele me Uhum. mostrou que era possível, porque quando a gente fez esse arranjo, era meio discoteca, assim, bumbo rap, daí ele falou assim, não, mas é possível fazer um acústico dessa música. Ele me mostrou, e assim, nas lives as pessoas começaram a me pedir para tocar, e eu desenvolvi uma versão acústica que vai estar no disco agora. Acho que Ah, que demais, hein, o Thunder? Júpiter é Fazendo. maravilhoso, o Júpiter é É. maravilhoso, é uma grande figura, assim, grande figura. Ele talvez um dos caras mais criativos que o rock teve, especialmente nos anos 90 e 2000. A Sétima Efervescência é o disco mais psicodélico que eu conheço, lançado no Brasil. Ele supera qualquer outro disco sobre o tema psicodelia. Eu tenho grandes discos psicodélicos no Brasil, Alessandria, Mutantes, um monte. Mas a Sétima Efervescência uma compilação psicodélica. E Uma Tarde na Fruteira, né, que é o disco dos anos 2000, é um disco maravilhoso, o disco pop dele, que é incrível, maravilhoso também. É um outro cara que faz muita falta, sem dúvida. Muita falta, assim, com É, certeza, cara. E além de tudo, do rolê do talk show que ele tinha e tal, né? Que rolou na MTV lá, né? Aquilo é sensacional. Rolaram algumas edições, umas 4, eu acho. Não durou muito tempo, porque estava Eu difícil para ele assisti a naquela sua época. hoje, é maravilhoso, cara. Ele É estava bem inacreditável. louco ali. Tava, cara. E, pô, inclusive falando agora E de com o Bongô, MTV, né? o bongozinho lá e tal. É incrível, cara. A entrevista sua com ele lá, eu chorava de rir hoje, assim, assistindo Só, aquilo. Eu não é sabia nem por que incrível. que eu tava rindo, porque era É momentos de porque é hilário silêncio, assim. mesmo. Assim. Não... Mas, Só. Thunder, eu vi essa semana aí que tiraram as fitas do prédio da MTV, cara. Sim, É, sim. e vai ter um, sei lá, o que vão fazer com isso. Eu espero que tenha essa digitalização desse material, que tem, parece que são 40 mil fitas, mais ou menos, né, cara, que estavam todas sendo cuidadas pelo Valtinho, então estavam O todas Valtinho. É, impecáveis até hoje, até por causa do Valtinho. isso. Cara, inclusive, esse acústico do Roberto Carlos proibido, né, que nunca foi ao ar, provavelmente está lá ainda, né, cara? Eu fico Deve estar assim, lá. maluco de pensar que será que isso vai chegar pra gente, assim, uma hora, a gente vai conseguir rever essas coisas da MTV, É, o que que vai eu ser? conversei essa semana sobre isso com o ex-proprietário da MTV, da gente tentar fazer alguma coisa em relação a isso. É que realmente existe um imbróglio em torno da nova Abril, né? Porque Uhum. o Fábio comprou a Abril da família Tivita, né? É o Fábio que é o dono agora e é dele, a propriedade dele, porque ele comprou todo o espólio da Abril. Além da MTV, por exemplo, ele tem que lidar com a Veja. Uau. E, e outras publicações, né?
Aham. Ele cuida desse material, né? Então, as fitas que estavam sendo guardadas no prédio da MTV, no antigo prédio ali do lado da Real, perto da ESPN, essas Uhum. fitas foram levadas para o prédio na Marginal Pinheiros. Mas Hum. isso me pareceu uma coisa legal, na verdade, porque assim, agora está na mão de quem é dono do material. Eu espero que ele entre em acordo com a Viacom, porque houve uma briga na época que a MTV devolveu a marca para a Viacom. A Viacom parece que ficou meio chateada com a Abril e falou que nunca mais isso ia ser veiculado na MTV, nessa Sim. nova MTV, Aham. porque foi uma discussão, foi uma briga mesmo. A MTV não podia fechar no Brasil. Ia sempre pegar muito mal para a marca no mundo todo. Porque a MTV Brasil sempre foi aqui, sempre ganhou os prêmios, era a melhor MTV do mundo e tal. Então não podia fechar. Então o que a Viacom fez? Ela falou assim: não, a gente vai manter a MTV no ar no Brasil, a Uhum. gente vai fazer a MTV que a gente faz aqui nos Estados Unidos, que isso aqui é um rabo de cachorro. Tá? Ele é demais, né? Ele é Enfim, incrível, ele é incrível. eu espero que eles entrem em acordo e que a gente possa, de repente, poder disponibilizar esse material, né? Online, Existem né, vários cara? abaixo-assinados sendo organizados pelos fãs da MTV. Uhum. Eu sou incentivador disso, inclusive. Fazer uma pressão mesmo, porque na verdade ali tem a história da música brasileira, dos anos Sim. 90 e anos 2000 e 2010. Então, assim, eu acho que é uma obrigação colocar isso, disponibilizar isso para o Brasil, Sim, entendeu? sim, sim. Então eu faço pressão para que isso aconteça também. Tá aí um documentário que eu gostaria de fazer e eu tenho conversado sobre isso. Não, demais, cara. Inclusive, eu vi umas conversas aí que tem um material que nunca foi ao ar nem na época da MTV. Por exemplo, esse do acústico do Roberto. Mas também tem assim, eu vi que, por exemplo, quando os Ramones foram dar uma entrevista lá, o câmera ligava, o som tava ligado, os caras meio que arrumando o microfone, trocando ideia entre outros. Imagina que louco você ter acesso a um material desse, É, assim. Cara, eu fiquei, assim, maluco, assim, de vontade de ver tudo isso, assim. É muita história, né, coisa, cara? muita coisa na MTV foi apagada porque havia MTV, né? MTV era uma emissora à parte, assim, né? Tinha a escada fumódromo, tinha de tudo ali, né? E assim, Sim. alguns programas foram apagados, gravados, Porra, outros programas em cima daquelas fitas. Isso era uma coisa que acontecia na MTV. Foi uma coisa altamente irrepreensível, porra. mas isso aconteceu. Mas, Ai, obviamente, cara. tem muita coisa lá, tem muita história, né? O surgimento de movimentos, de bandas, de artistas que passaram por lá e Uhum. aconteceram porque passaram por lá. Sim, sim, com É, certeza, cara. sim, Inclusive, além do Hermes e Renato, vai. Assim, não só de música também, né? Aquela coisa de sim, comportamento mesmo. Você mesmo já falou isso, né? Que a sim, MTV não era só o lance da música, mas do comportamento. E, sim, cara, o filho da Elis, o João Marcelo Bosco, ele, né, sim. ele tinha muito. Ele falava que tinha muito medo da Elis ser esquecida, porque o Brasil tem esses lapsos de memória, esquece muito rápido as coisas, né, cara? É, E esse lance das fitas aí também, cara, pô, história sendo né, reciclada, assim, e eu vejo muito isso no teu, uma luta contra isso no teu canal, cara, porque realmente você pega um tema e fala tudo o que você quer e você fica dando voz aí para uma galera que pode estar meio esquecida, como Júpiter mesmo, né, cara? sim. Eu acho que não é só um trampo seu aí, mas é uma missão, cara. Eu sinto que você tem meio isso, assim. Você sente É, eu gosto de falar sobre música, então eu acho importante também a gente lembrar de umas pessoas importantes. A gente falar do Jim Mello, por exemplo. Jim Mello, imorrível. Gravou um disco, mas é um cara fantástico, esse disco é maravilhoso. Quando o João Marcelo Bosco ele tem essa preocupação, ele tem fundamento, porque o Brasil já perdeu muito em incêndios. sim. Teve um incêndio da TV Record que levou muito arquivo embora. Teve incêndio na TV Cultura. Essas coisas são. A gente perdeu um monte de documentos que hoje seriam muito preciosos e que foram perdidos em incêndios, em descuidos. TV Tupi, sabe? TV Excelsior. Você nem Sim. sabia que existia uma TV Excelsior, né? Mas Não, eu existiu. sabia sim, cara. Entregando a idade, né? Mas olha só, a gente perdeu muito já, entendeu? Sim, sim. Esse incêndio da Record foi terrível, cara, porque muita coisa se perdeu ali. E muitos arquivos da TV Cultura também foram perdidos. Isso é uma pena, porque não dá para recuperar, não tem mais Não, não jeito. tem, não tem Agora, volta, né, cara? o que sobrou da MTV, eu espero que
haja uma responsabilidade por parte de quem está cuidando disso, porque isso não pertence só a eles, pertence a nós também, né? Ah, com certeza. Faz parte da história brasileira, né, cara? Isso, Legal. é isso. Vamos torcer para que role, né, Claro, alguma coisa aí lógico. massa, né? Uhum. E agora falando do joelho, eu quero falar um pouco, Thunder, porque os seus discos foram gravados na Voz do Brasil, né, cara? Alguns discos, É, né? Não sei se foram os todos. 3 últimos. Ah, sim. É. Então, pô, é um lugar, já começa aí, né, Tico Terpins, né? Eu sinto que você é muito também, né, aquela coisa, né, não sucessor, não é essa palavra, assim, mas um cara que segue a linha do Tico, muito essa coisa da música Porra, que honra. meio brincalhona, meio descontraída, mas também mais sério, assim, na hora de fazer, faz sério, assim, a parada. Eu conversei com o Rafa aqui, Hum. o sobrinho do Tico, né? Sim, Fez o documentário. O Rafa é um grande é. amigo, eu gosto muito dele, cara. Ele é um cara muito legal. Sim, e você entrevistou também o cara que trampava lá no som da Voz do Brasil, como é que chamava o cara lá que... Ivo Barreto. O Ivo, exatamente, cara. E Ah. ele trabalhou, já tinha aposentado ou ele trabalhou nos seus discos, cara? Não, ele trabalhou em todos os meus discos. Ah, Desde que as animal, primeiras cara. demos que eu fiz lá na Voz do Brasil, no começo dos anos 2000, já era o Ivo na mesa, o Ivo, Dom Ivo Barreto, né? Ele é O incrível, cara, cara. não, ele é incrível, ele tem uma história maravilhosa, ele tinha que escrever a história da vida dele. Sim. E nos anos 70, ele fazia mesa de som para Egberto Gismonti, Milton Nascimento. Ele foi o cara da mesa de som dos festivais de jazz que aconteceram no Palácio das Convenções em 78 e em 80. Ele fez mesa de som para gênios da música. O Ivo, ele trabalhou com todas as bandas de rock dos anos 80. O Ivo foi o cara que fez todos os shows do Joelho de Porco. Sim. O Tico foi o cara que me inspirou a tomar uma linha com os devotos de Nossa Aparecida. A maior fonte de inspiração sempre foi o Joelho de Porco. Sim. Gravamos Joelho de Porco no último disco. Trombadinhas, né? São Paulo by Day, foi? Exatamente. Gravamos um programa essa semana sobre a banda Joelho de Porco, que deve ir ao ar daqui a umas 3 semanas, Que demais. porque eu tinha que fazer isso. Quando eu falo... Nesse livro aqui... Tem aqui quando eu descubro o Joelho de Porco, quando eu vou fazer meus primeiros filmes comerciais, lá no começo, no fim dos anos 80, que eu descubro que quem fazia a parte de sonografia, de sonorização, de captação de áudio e de trilhas sonoras, era a Áudio Patrulha, que era a produtora do Tico Terpins, antes da Voz do Brasil. Porra, que demais, E eu conheci cara. o Tico indo no estúdio, que era dele e do Zé Rodrigues, cara. Eu falei, Porra, cara, onde eu tô, mano? Eu pirei, velho. Eu pirei, Nossa, cara. não é pra Eu menos. fiz um comercial sobre jeans, eu acho. Em 88, se não me engano, dirigido pelo Ricardo Van Steen, que é um puta fodão, assim. E eu lembro que o Tico era o cara que estava fazendo essa parte de áudio. E ele apareceu no Rose Bombom, estava sendo feito no Rose Bombom. E daí apareceu o Tico Terpins de madrugada, assim. Eu falei, nossa, o Tico Terpins! Daí um moleque assim, de uns 15 anos do meu lado, assim, é meu pai. Era o Alan Era o Alan. Terpins, estava trabalhando comigo no comercial. Depois eu fiquei muito amigo do Alan, né, cara? E assim, o Alan foi o cara que abriu a Voz do Brasil para eu fazer os discos lá, né? Sempre um cara um incentivador dos devotos. E o Ivo, cara, o Ivo é muito ensinamento, cara. O Ivo é uma sabedoria, assim. O Ivo tem que escrever o livro dele, cara, porque tem muita história maravilhosa para contar. Ali eu vivi momentos maravilhosos. Lógico que a Voz não existe mais, né? Ano passado eu ia fazer um disco dos devotos lá, eu liguei pro Alan, ele tá morando em São Francisco. Falei, cara, eu quero fazer um disco. Ele assim, não vai ser na Voz do Brasil. Eu falei, por quê? Ele falou, não existe mais. Putz, cara, Nossa, foi terrível, assim. Mas aí a gente sempre dá um jeito. Olha quem tá aqui, sempre. ó, Johnny Boy. Ô, Johnny Boy! E aí, Johnny Boy? Johnny Boy deve conhecer o Ivo Barreto, certamente. O Johnny Boy conhece muita coisa. Grande Johnny Boy. Demais. Tem uma galera aí, Daniel Lopes, um grande amigo, que gosta muito de música, ele ia adorar bater um papo. Ô, Tander, depois que acabar essa pandemia, a gente tem que fazer um lançamento aí desse livro, cara, em alguma livraria, loja Monstra aí, ó, a minha loja favorita de gibis aí, vai? Acho que vai rolar. Primeiro porque a editora falou que ia haver, assim que houvesse condições, né? Que foi seguro para todos, né? Exatamente. Temos aí várias vacinas em andamento.
Aham. Eu espero que as vacinas sejam testadas antes, porque, né, É bom, né? é bom, né? Não vamos nos precipitar também, né? Não, é melhor não. Mas a vacina está vindo e está tudo bem, a gente vai Sim, superar sim. isso, né? Você tá bem, cara, superando esse momento, assim, levando Ah, esse... Bem é uma às pergunta vezes é um pouco meio... chato, né, bicho? Às vezes é chato. Assim, eu É, sei que a gente tem que ficar em casa, eu sei que a gente tem que se cuidar, a gente tem que se cuidar e cuidar dos outros, né? A gente tem que cuidar do sim, sim. outro também. A gente está nessa há meses, né, bicho? E É. eu só saio para ir no supermercado, ou ir na farmácia, ou eventualmente de 15 em 15 dias eu vou ver a minha mãe. Então, assim, é uma coisa. Eu saí para ir no hospital com o Rickenbacker, né? Mas, Uhum. assim, eu tenho me segurando aqui, é muito chato isso. É muito, cara. Mas Nossa. a gente tem que passar por isso, cara. Eu perdi muitos amigos já nessa pandemia, né? Conhecidos e amigos. Isso é muito triste, é difícil de lidar com isso. Sim. Esses dias têm sido terríveis, né? Muito frio, né, cara? Frio e Muito, chuva. cara. Daí, Nossa. nossa, hoje eu acordei assim, abri a janela, assim, falei, nossa! Ah! E fechei a janela, assim, sabe? Assim, coisa horrorosa, né, cara? Tá horrível, né, cara? O frio, né? Frio e chuva, né? Chuvas, frio e chuva, né? Parece que a Aí deprê aumenta, né, Aí, cara? meu, desculpe, aqui não tem aquele charme londrino para ter chuva Não, e não. frio e ser legal. Aqui não, queridinha. Aqui- O Brasil tá sem charme nenhum, né, cara? Vamos combinar É, que o o charme tá... Brasil não conhece o Brasil. Ô, Tandra, a live acaba em 1 hora, eu acho que daqui a pouco tá dando, eu tô começando a ficar desesperado aqui, É cara, mas ainda mesmo? tem um tempinho, mas porque agora não tá mais avisando que em 2 minutos vai terminar, né? Ah, não? Pelo menos na última live que eu fiz não apareceu, então eu tô meio que Cortou e pronto? cronometrando, cortou e acabou, então Cronometre, por vamos ficar favor. esperto aí, mas Tandra, eu É, fiquei muito curioso, cara, numa frase que o Alceu Valença falou, eu quero saber o que você achou disso e qual que foi esse rolê que você... Eu vi você falando que o Alceu disse que você era o novo Chacrinha, ele falou na época que você tava na Globo, foi isso? foi isso. Na verdade, eu acho que o Alceu, ele entrou na mesma viagem que muita gente entrou. De que, assim, que o meu programa, ele era muito anárquico, era sobre música, Aham, assim, eu usava até uma cartola. Então, assim, acho que a associação com o Chacrinha era imediata. O Chacrinha tinha morrido, né? E eles aham. precisavam de um cara para fazer o papel do Chacrinha. E eu acho que o TV Zona foi uma tentativa mesmo de ser uma Chacrinha. Chacrinha? O que é Chacrinha? Bagunça. TV Uhum. Zona, Ah, pode crer. Thunderbird, Loucão, Aham. né? Só que as bandas tocavam ao vivo. As bandas, não era mais playback. No TV Zona as bandas tocavam. Tinha 2 palcos maravilhosos para as pessoas tocarem, entendeu? E Sim. isso é uma coisa inédita na televisão brasileira. Então, teve esse mérito. Pena que o futebol falou mais alto, daí tirou o programa do ar. Puta que pariu, não, cara. É, Mas é. fazer o quê, né? Cara, Futebol e a tá relação. legal, o futebol, né? Tá tão legal. Tá legal Meu demais, time só cara. perde, meu time só perde, uma vergonha, aquela Eu coisa não horrorosa. manjo, eu não manjo nada, cara. Eu não Enfim. faço ideia de futebol. Mas a última coisa que eu queria falar com você é a tua relação com quadrinhos, cara. Porque tem lá, o Uhum. Carlos Vasquez até falou de Bi Ramones e Motorhead, né? A música e tal, né? Isso, exato. E o Contos de Thunder também, eu acho que vem de Contos da Cripta, eu posso estar errado, não sei. Não, não veio Não? disso, na É verdade porque, não. porque era do Porque, programa, o programa era trash, de filmes de terror, essa parada então, assim, mas, não mas era? o Contos da Cripta veio depois do Contos de Thunder, né? O Contos de Thunder é de 96. Esse programa que acho que era apresentado até pelo Zé do Caixão na época, não é isso? Ah, sim, pode Ele crer. veio depois do Contos de Thunder. Ele foi realmente Hum. uma continuação do Contos de Thunder. É que tinha um gibi da IC Comics Sim. de terror, que é o Contos da Cripta que saía lá. Não sei se acho que A saiu no gente Brasil ficava muito também. ligado. Nos anos 80, quando eu Hum, formei os Devotos, lá em São Caetano, tinha uma febre de quadrinhos inacreditável. Assim, tudo era quadrinhos. Se você pegar as capas dos Cães Vadios, aquela banda aqui, nossos brothers, as capas são feitas pelos desenhistas da banda, que era o Hulk e o uhum. George, que depois foi tocando nos Devotos. Os quadrinhos eram muito presentes ali no final dos anos 80, então teve todo aquele revival do Batman e tal, Sim, do sim. DC Comics e toda aquela turma, né, bicho? Eu acho fantástico, assim. Hoje em dia, o grande febre, o grande must é fazer séries sobre os quadrinhos, né? Então a Sim. Netflix tem lá uma série muito legal. Alguns são muito bacanas, né? São muito legais.
E você tá Poxa, zerando a então, Netflix, né, mas assim, Thunder? alguns são muito bacanas. Uhum. É assim, eu acho que Você tá as pessoas zerando a vão se. Netflix, Thunder, nessa época aí? Você tá... Não, o Netflix tem muita coisa É, ruim. tem mesmo, cara. Nossa, não dá. Assim, mas assim, eu sou um frequentador assim, de streaming, assim. Viu, pra fechar Netflix tem mesmo, umas coisas então, legais, sim. você tá vendo Better Call Saul? Você acabou de ver o Better Call Saul, cara? Adoro Better Call Porque eu Saul. sei que você é Adoro Better amante Call Saul. do Breaking Bad, Breaking né? Bad eu vi várias vezes, várias. Eu tenho vergonha de dizer quantas. Mas assim, eu vi muitas vezes, Breaking Bad inteiro. Cara, eu E o Better assisti Call 2 vezes. Saul eu já assisti 3 vezes inteiro. É Então, assim, incrível, né, cara? É muito o bom, Better né, Call bicho? Saul, eu acho que o Vince, eu acho que ele conseguiu desenvolver, ele depurou, ele aprendeu com Breaking Bad e no Better É, Call Saul é de uma finesse, assim. é Os maravilhoso, diálogos são cara. maravilhosos, a descrição dos personagens, como ele aprofunda É. o roteiro, assim, é muito bem feito. Eu E acho muito eu dou foda. muita risada, cara. Eu acho muito engraçado. Além de tudo, assim, eu É. acho é um drama. Cara, e agora aí, ó, spoilers, todo mundo aí que tá aí, vamos falar, mas, cara, o que você acha que. Não é spoiler, mas o que você acha que vai acontecer no final, cara? Que é a última temporada, é a Eu, próxima, velho. faço, eu tô em luto por causa disso, eu não queria que É, acabasse, eu achei que tinha que pois é. continuar, entendeu? Eu pensei que ele ia chegar, o Better Call Saul ia chegar no Breaking Bad e depois ele ia passar pro pós-Breaking Bad. Porra, pode ser, cara. Ele Talvez fazia a história depois que ele vai Ah, trabalhar na tá. lanchonete, lá nos donuts, lá, É, sabe? já tá fazendo isso, mas você Eu queria queria que mais, né? eu queria que aquela história continuasse. Porque eu não quero que É, isso acabe. Porque é eu também muito não. bom, é muito É bom. muito bom. A É. frustração que eu tive no final de Família Soprano, por exemplo, Uhum. foi gigantesca, assim, quando aquele final inusitado, eu não vou dar spoiler, mas é um final inusitado. Você fala, por quê? Por quê? Por quê? Meu Deus do céu! Entendeu? É foda. É Sim, foda. sim. Alguém me ligou aqui agora. Ah, Você tá, de boa. acredita? Alguém que não está vendo a live, né? Provavelmente. Aí, Ou ó. está. Vai atrapalhar. Vou acabar com essa live, por bem ou por Vou mal. derrubar essa live agora. Thunder, obrigado demais, viu, cara? Obrigado Eu que demais, velho. agradeço. Muito Camilo, legal eu que bater um papo agradeço. A com gente você. ainda tem que fazer um trampo juntos, né, velho? A gente ainda não fez isso. Eu A gente acho. tem que fazer. É verdade. Não estou Vamos fazer, falando com isso para você certeza. me levar pudim com pistache, não. Não é isso, tá? Tô falando pra Pô, gente cara, tratar, pois é. fazer um trampo mesmo, fazer um lance juntos, fazer uma série, alguma coisa, tá bom? Porra, com certeza. Vamos fazer um quadrinho, cara. Vamos fazer a biografia do Thunder em quadrinhos. Cara, tem muita coisa que a gente pode fazer, com certeza. Mas Pode é crer. isso, eu não vejo a hora de a gente poder comer pudim de novo em São Paulo, cara. Porque pudim de pistache e tal, cara. Eu tô sentindo muita falta disso, Você cara. tá em São assim, Manuel agora? Eu tô em São Manuel, cara. Por Olha enquanto tô aqui só. em São Manuel. Pode Mas crer. não vejo a hora de voltar. Tô desesperado. Cara, o pessoal acho que adorou, porque, cara, foi muito legal. Obrigado, você me inspira muito, bastante tempo. Ó, pudim de pistache a galera conhece, a Daniela conhece. Eu sou um Delícia. disseminador. É muito bom, né, cara? Conquistei Muito seu coração bom, cara. nesse dia. Nossa, foi foda. Aquele dia foi. E o pior é que toda a equipe queria comer um pedacinho. É né? verdade. Deu um abraço mó forte, cara. Falei, caraca, o Thunder tá emocionado com esse pudim mesmo, Foi cara. lindo o pudim, lindo, o melhor pudim do mundo. Thunder, muito obrigado. Você Ó, é incrível, mano. Valeu Paz e demais. amor, sabia? Paz e amor, tá ligado? Isso é uma coisa É que que a veio gente dos anos precisa. 60 e a gente tá precisando muito disso. Paz e amor, cara. Sim, muito, Né? muito disso. Com certeza, cara. Obrigado, Valeu. viu? Valeu, cara. Valeu Juízo. demais. Você também. Salva a Abraço. live! Salva a Vou sa- live! Vou salvar. Ela vai pra podcast, vai pro YouTube, vai pra tudo quanto é lugar, cara. Ótimo. Valeu, mais. Thunder. Se Beijão, cuida. até mais. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.